Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês como se cria facilmente e rapidamente um ambiente SQL Server 2022, beleza? A gente sobe esse container de modo muito fácil, em questão de minutos, ao invés de precisar fazer aqui todo aquele passo a passo de instalação da SQL Server 2019, que é gigante, né, esse software, enfim, demorada também a instalação. Não, é só subir um container, cara. Sobe um container SQL Server e destrói o container se você quiser, depois que você terminou de fazer seu trampo, sabe? Tipo, extremamente simples. Tá? Para os devs aí tal do dia a dia é extremamente importante entender como funciona, tá? Essa questão de containers e tal, porque isso é um game changer de verdade. Assim, hoje a utilização de container é extremamente e amplamente utilizada, tá? Então tem que conhecer esses conceitos de containers, de Docker, de Kubernetes. Então é extremamente importante. Então vamos lá, eu vou explicar aqui como é que funciona o Docker, beleza? O Docker é uma plataforma open source, né? Que ele facilita e muito a administração, a criação, a deleção de containers, beleza? E o que é um container, né? É extremamente importante de se entender. Um container nada mais é do que um conjunto, né, de processos ali, como se fosse literalmente um sistema operacional, tá? Cada um dos containers. Pensa que cada um dos containers é um sistema operacional onde tem uma aplicação específica instalada ali dentro, tá? Poderíamos ter aqui, por exemplo, neste container um SQL Server, poderíamos ter nesse container aqui um Redis, poderíamos ter neste container aqui um Mongo e poderíamos ter nesse container aqui um Grafana, por exemplo, tá? Cada um com uma aplicação diferente, tá? Só que a diferença do container para uma máquina virtual é que a máquina virtual ela é um sistema operacional inteiro, tá? E o container ele é apenas um conjunto de bibliotecas, beleza? É como se fosse um sistema operacional mais enxuto, tá? Porque aqui está a sua aplicação, beleza? E aqui está as bibliotecas da sua aplicação e algumas bibliotecas do sistema operacional deste container aqui específico, tá? Beleza. Só que esse sistema operacional enxuto que eu chamei aqui, ele que pode ser um Debian, pode ser um Ubuntu, pode ser um Alpine. Esse sistema operacional enxuto aqui, ele não tem um kernel. Tá? O kernel nada mais é, né, do que em sistemas operacionais, o kernel nada mais é do que aquele núcleo, né, onde é de fato chamado os componentes, a comunicação, né, entre o sistema operacional e o hardware, de fato. Beleza? É o kernel que é o meio de campo ali dessa comunicação, dessa alocação de memória, desse envio dos dados que devem ser processados, o retorno deles, enfim, a infinidade de processos que rodam ali no sistema operacional, eles utilizam o kernel para poder se comunicar com o hardware de fato, para processamento, para alocação de memória e etc. Beleza? Então, essa parte é o kernel, tá? Isso é extremamente fundamental para qualquer sistema operacional. Beleza? Então, é o meio de campo entre o sistema operacional e o hardware, beleza? Chama-se kernel isso, tá? Beleza, só que os containers não têm um kernel. Eles utilizam o kernel do sistema operacional onde o Docker está instalado, neste caso aqui. Então, se você tem o Docker instalado, você vai subir um container SQL Server, legal, subir um container SQL Server. E aqui tem um sistema operacionalzinho, por exemplo, Linux aqui. Um pacote, né? Um container Linux que tem uma aplicação SQL Server ali instalada, beleza? Um ambiente SQL Server instalado dentro desse container. Ótimo. Então, a cada chamada necessária do kernel vai ser utilizado o kernel do sistema operacional onde o Docker está instalado e não um kernel próprio para o container, porque um kernel é bem pesado, beleza? Então, os containers não possuem um kernel, eles usam o kernel do host, né, da máquina em que eles estão instalados. Beleza? Então isso torna os containers muito leves, muito velozes para poder fazer o boot também, né? Para poder subir o container é muito rápido, tá? Diferente de uma máquina virtual que demora, tem todo aquele processo do boot para poder subir a máquina, enfim, é extremamente mais lento e exige muito mais recursos de memória e processamento. O container não, ele é muito mais leve por utilizar o o kernel do host, beleza? E também por ser muito portável. Vocês vão ver como funciona, como vai funcionar para a gente subir a aplicação SQL Server. É muito simples para subir, beleza? E também pelo fato dele ter um kernel isolado, né, para ele usar um kernel, né, do host, cara, você pode utilizar isso aqui em qualquer, por exemplo, distribuição Linux, assim, 99,9% das vezes vai funcionar, esse mesmo container aqui vai funcionar em qualquer distribuição.
tá? Porque ele usa as bibliotecas, tem as bibliotecas próprias aqui do container, mas ele usa o kernel do sistema operacional em que ele está instalado, beleza? Então você pode utilizar esse container aqui num Debian, pode utilizar esse container aqui num SUSE, enfim, em qualquer outras distribuições aí Linux, beleza? Um Ubuntu, beleza? Então assim, é uma forma muito interessante, tá, de subir sua aplicação e muito simples e muito rápida, principalmente, beleza? E muito portável, tá bom? Então como que funciona para a gente instalar o SQL Server aqui, no ambiente SQL Server? Cara, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que ter algumas aplicações já instaladas, beleza? Que no caso, a gente vai ter que instalar, vou colocar aqui inclusive o slide para isso. O Docker Desktop, no caso do Windows, né, estou comentando, instala o Docker Desktop, beleza? Instale o Windows Subsystem for Linux, né, o WSL2, beleza? É bem simples, tá, fazer a instalação desse cara, tá? Eu não vou falar agora no vídeo como faz e tal, mas assim, só fazer um Google é bem rápido. Só alguns comandos que faz ali em PowerShell e tal. Enfim, só copiar e colar e já instala. Beleza? É bem tranquilo fazer. Esses dois passos a passo. Isso aqui é um instalador comum, tá? Enfim, só ir no site, fazer download e tal, e vocês conseguem instalar. Aqui é bem simples, tá? Qualquer tutorial mesmo consegue mostrar rapidamente, tá? Mas para ser mais rápido no vídeo, eu não vou fazer o passo a passo completo. E no site também do Docker, né? Do Docker Hub, no caso, e encontrar a imagem que vocês querem. No caso, a gente quer o SQL Server, beleza? E agora é só obter a imagem e subir o container. Simples assim. Cara, é muito fácil. Esses dois passos aqui, vocês vão fazer apenas uma vez, tá? Aí, esses outros dois aqui, aí sim vocês acabam fazendo mais de uma vez, porque dependendo da imagem que você quer pegar, se é uma imagem diferente e tal, você tem que fazer a busca por ela, beleza? Mas se você já sabe qual é a imagem, cara, você vai ter o comando na sua máquina ali e tal, é só rodar o comando, subir o container e acabou. Ou quando eu não quero mais aquele container na minha máquina, é só apagar o container e acabou. Todos os dados que estão ali dentro daquele container, e essa questão do isolamento dos containers, eles vão embora também, beleza? Se você, enfim, da forma padrão, pelo menos, quando você cria um container, todos os dados que estão ali dentro e tal, quando o container for destruído, são apagados também, beleza? Então, simples assim. Você sim tem mecanismo para utilizar em que o container, mesmo quando excluído, os dados permaneçam, tá? Que é um mecanismo de volumes, mas eu não vou comentar nesse vídeo aqui, beleza? Então, depois que eu instalei o Docker Desktop na minha máquina, a gente vai ter um client do Docker, beleza? Legal. E esse client, ele nada mais faz do que chamar esse Docker Daemon aqui, beleza? Ele faz chamadas para esse Docker Daemon. E esse Docker Daemon faz a criação de fato dos nossos containers e destruição dos containers, beleza? E quando o Docker Daemon, quando a gente pede para criar um determinado container, o Docker Daemon vai tentar verificar se já existe essa imagem na nossa máquina local, tá? Caso não exista, ele busca no registry, tá? O registry é o próprio site do Docker Hub, beleza? Esse site é o padrão, tá? O Docker busca por padrão no site Docker Hub, beleza? Para poder verificar se a imagem está lá, e se estiver lá, ele vai trazer para sua máquina local, beleza? E aí, na próxima vez que você precisar utilizar esse comando, a imagem, né, a imagem já existe. Uma imagem nada mais é do que o próprio pacote do sistema operacional ali, né, enxuto, com a sua aplicação, ou com uma determinada aplicação, no caso SQL Server, lá dentro. Isso é uma imagem. Vamos dizer, a concretização de uma imagem é o container, entendeu? A imagem vai estar aqui, por exemplo, a imagem aqui é do Redis, beleza? Quando a gente quer criar um container Redis, o Docker, né, o Docker Daemon vai pegar essa imagem e vai criar um container a partir dessa imagem, beleza? Pensa que a imagem é o pacote, né, e o container é a materialização desse pacote, né? É de fato o sistema rodando, beleza? Então, é basicamente isso, beleza? Esse é o passo a passo. Você dá um Docker Run, o Docker Run, né, utilizando o client, o Docker Run vai se comunicar com o Docker Daemon, tá? O Docker Daemon vai verificar se essa aplicação do Redis, no caso, já está na sua máquina. Se não estiver, ele vai buscar aqui no Docker Hub, beleza? E aí vai armazenar no registro local da sua máquina. E na próxima vez que você for utilizar, por exemplo, o Redis aqui nesse caso, não precisa mais ir aqui no registry, né? No caso do Docker Hub, não precisa mais, porque na sua máquina local já vai ter. Aí ele vai subir esse container do Redis, beleza?
Então, esse para poder de fato rodar já o container direto, você usa o Docker Run, beleza? Você usa o Docker Pull para poder obter a imagem, tá? Para sua máquina local, mas você não sobe o container, você não dá um start no container, você apenas obtém ele. Isso é o Docker Pull. E o Docker Build é que você pode criar a sua própria imagem, você pode empacotar a sua aplicação ASP.NET Core, por exemplo, dentro de uma imagem, tá? E depois utilizar essa imagem, né, criando containers a partir dela. Você pode fazer isso, esse Docker Build que faz isso, tá? Em outro vídeo eu vou explicar como faz. É bem simples também, beleza? Aí você pode criar, enfim, as suas próprias imagens e tal, e rodar os seus containers, beleza? Muito simples mesmo. Então vamos lá. Vamos, de fato, agora subir o nosso SQL Server. Vamos lá, pessoal. Então aqui agora eu estou no site, no Docker Hub, né? E aqui tá Microsoft SQL Server, Ubuntu Base Images, beleza? Então eu vou simplesmente copiar este comando, Docker Pull, beleza? Simples assim. Vou abrir meu terminal aqui na minha máquina local, vou colar esse comando e aqui eu vou obter a imagem, beleza? A imagem vai ser instalada aqui, né? Vai ser instalada não, no caso ela vai ser obtida do Docker Hub e vai ser armazenada na minha máquina local. Como eu já tenho, foi muito rápido porque eu já tenho essa imagem, tá? Mas ela costuma demorar um pouco porque ela é um pouco maior do que a média, beleza? Porque é um servidor de banco de dados, não é uma aplicação simples assim, beleza? Então, aqui já tenho a minha máquina localmente, beleza? A imagem aqui na minha máquina local. Legal. Agora o que eu tenho que rodar é o comando Docker Run, beleza? Esse comando ele vai fazer com que de fato o container SQL Server suba na minha máquina, beleza? Então eu vou só colar porque eu já tenho uma colinha desse comando e eu vou explicar cada um dos passos dele, tá? Que é esse comando aqui, esse Docker Run, beleza? Que ele de fato vai subir o container. Aqui essa flag -e aqui são environment, né? Variáveis de ambiente, que são importantes de serem instaladas no container. E sim, o container pode ter as próprias variáveis de ambiente dele. Ele tem, na verdade, as próprias variáveis de ambiente dele. E aqui nesse caso é uma variável de ambiente importante, tá? Da onde que eu tirei essas informações? Cara, do próprio site da Microsoft, eles colocam todo o passo a passo para poder subir um container SQL Server. Passo a passo extremamente simples, tá? Nada demais. Tá aqui, nessa visualização você já consegue ver todo o passo a passo necessário, tá? Muito simples, beleza? Aí aqui, então, a gente uma variável de ambiente para aceitar, né, os termos e condições e tal. E aqui é a variável de ambiente de fato do password, beleza? E aqui é a porta de comunicação. Aqui é a porta da minha máquina, a porta do host, no caso, beleza? E para onde eu quero que a comunicação vá. É como se fosse um roteamento, né, da minha porta 1433 para a porta do container 1433, tá? Essa é a porta da minha máquina, do host, e essa é a porta do container para onde a minha comunicação vai ser direcionada, tá? E aqui está o endereço da imagem do SQL Server, beleza? Então vou dar um Docker Run aqui, beleza? Maravilha, então nesse ponto a nossa imagem já está rodando. Beleza? Vamos olhar pelo Docker Desktop aqui, que tem uma visão mais gráfica das coisas. E aqui está a nossa imagem, com um nome aleatório, tá? A gente não colocou o nome, poderia ter colocado um nome para a imagem, né? Para o container, mas não colocamos o nome, então ele cria com um nome aleatório, beleza? Mas aqui está a nossa imagem da SQL Server 2022, beleza? Então, cara, vamos conectar então, né? Vamos abrir nosso SQL Server Management lá e se conectar ao SQL Server. Simples assim. Vou aqui, coloco o nome do servidor, que é o localhost, de fato. A porta é a 1433, conforme a gente passou lá no comando. O usuário é o SA. E a senha é aquela que a gente acabou de passar no terminal. Que é essa senha aqui que eu vou colar. Conectar. Pronto. Estou conectado. Simples assim. Não tem nenhum banco de dados. Beleza? A gente pode criar um novo banco de dados aqui. Vou criar um banco de dados chamado loja, por exemplo. Beleza? E vou criar, por exemplo, uma tabela, tal, fazer alguns inserts aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou criar essa tabelinha aqui, produtos, por exemplo, e vou fazer alguns inserts aqui nesse cara, beleza? Pronto. E aí, por fim, eu faço um selectzinho para ver se deu tudo certo, beleza? E aqui tá
Simples assim, uma instância SQL Server rodando sem, enfim, você viu que foi em questão de alguns segundos que a gente fez todo esse processo, porque do tempo em que a gente deu um Docker Run, né, que é um comando que você pode copiar e colar mesmo, copia na sua máquina, guarda no Notepad ali e tal, quando você precisar, copia, cola, roda a imagem, pum, e conecta. E vale salientar também que o Docker Run, ele faz o Docker Pull também, tá? Então, não precisa necessariamente fazer o Docker Pull e depois fazer o Docker Run. Você pode fazer o Docker Run direto. Acabou. É simples assim, tá? Simples assim. Um ponto importante também, galera, caso vocês tenham algum tipo de problema para conectar na sua instância SQL Server, vou até desconectar aqui e vou abrir aqui opções, tá? Vocês vão ter que, dependendo da versão da SQL Server também e da configuração do seu Windows, você vai ter que clicar aqui em certificado de servidor confiável e também rodar este comando, né, para poder validar os seus certificados aí tal de dev, né? Então, você vai ter que rodar esse comando clean, beleza? E rodar também esse comando trust aqui, beleza? Para poder confiar no certificado aí que vai ser gerado de desenvolvedor, beleza? Pronto, desta forma aí sim a autenticação vai funcionar corretamente, beleza? Então é importante, deixa eu pegar a senha aqui, deixa eu copiar a senha e vou colar aqui e aí sim ó, conecta tudo certinho, tá? Caso alguém pegue esse problema de conexão, tá? Que é um problema relacionado a SSL, tá? A segurança, beleza? Então, só para salientar aí, porque pode ser que algumas pessoas peguem esse problema, beleza? E só vai precisar fazer isso uma vez, tá? Só uma vez só, beleza? Então, você limpou os certificados e tal, e depois você confiou nos certificados que foram criados aqui, beleza? Então, basicamente é isso. E, cara, você vê como é que o processo, então, para subir um SQL Server é extremamente simples. Isso eu tô falando de uma imagem SQL Server. Poderia ser qualquer outro tipo de aplicação, poderia ser outra imagem aqui, poderia ser um sistema operacional Ubuntu, caso você queira, por algum motivo, utilizar um sistema operacional Ubuntu, para poder fazer alguma operação em um sistema operacional Ubuntu. Poderia ser uma aplicação empacotada, uma aplicação sua, SQL Server, né, ASP.NET, poderia ser um Grafana, poderia ser um Redis, poderia ser um Mongo, poderia ser qualquer coisa. Tá? Aí você vai e cria um containerzinho daquele cara. Acabou. Fácil, rápido, simples. Guarda o comando ali no seu Notepad ali e tal, e quando você precisar, dá um Docker Run, pum, já está rodando já o container. Acabou, leve e rápido. Beleza? Basicamente isto que eu tinha para passar hoje. Muito simples e muito rápido, tá? A maior parte do vídeo foi explicando a questão de Docker, tá? Que eu vou fazer uma explicação muito mais concisa, tal, com mais detalhes, etc. em outros vídeos. Mas basicamente foi isso. Porque para poder criar, né, o SQL Server de fato, tal, a instância SQL Server, tal, e rodar, cara, foram segundos para fazer isso. É muito rápido, beleza, pessoal? Essa é a simplicidade e a maravilha dos containers, tá? Extremamente importante se entender como funciona. Então era isso que eu tinha para entregar por hoje, galera. Por favor, compartilha, se inscrevam e vamos para cima e é tudo nosso. Forte abraço.